Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. Começamos com tudo na semana passada, o episódio do Pod Café. Inclusive, se você ainda não viu, tá perdendo tempo, entendeu? Volta lá e assiste. Mas hoje nós recebemos um convidado mais do que especial. Um grande parceiro, eu diria, de nós aqui, vocês que são da CB, e você também, cliente, que nos ouve nesse exato momento, já deve ter tido contato com ele, só não sabe. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui na CB, a gente sabe, enquanto pessoas, CPF para CPF, que tem caminhos, às vezes, que a gente escolhe, mas tem caminhos que escolhem a gente de forma indireta. Tem hora que é preciso nós irmos para longe em vários momentos da vida para depois perceber que o lugar que nós queríamos estar é exatamente aquele que a gente estava lá no começo. Só que a gente saiu, foi para outro, voltou, uma loucura. Então, a pessoa que nós vamos conversar hoje sabe muito bem, inclusive, do que é isso. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui conhecendo pela primeira vez. Estou bem feliz. Nós que estamos felizes em recebê-lo. Rodrigo, aqui no podcast, para a gente abrir sempre no Pod Café, nós fazemos uma pergunta inicial. Então, eu queria saber de você hoje, com o que você está tomando seu café? Com o que eu estou tomando meu café? Eu falo que eu tomo meu café todos os dias e é algo que as pessoas lá na empresa me conhecem muito com positividade. Eu sou uma pessoa que o pessoal lá na empresa até fala, né? A primeira coisa que eu chego na empresa e todo mundo já sabe, eu grito, ótimo dia. E grito e aí, ótimo dia, e o pessoal, aí algumas pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, segunda-feira, como que você tem essa energia? 8 da manhã, cara. 8 da manhã. Aí as pessoas falam assim, porque eu acho que é a gente quem escolhe, né? Como conduzir o nosso dia. A gente quem escolhe se a gente vai querer ter um dia bom, um dia ruim. Então, assim, pra mim, eu escolho tomar o meu café ali com positividade para com que a gente sempre consiga olhar as coisas da melhor forma possível. Eu vou aderir, inclusive, esse ótimo dia. Quero ver. Porque eu acho que a força, inclusive, está nas palavras que nós aplicamos no nosso dia, né? Antes até de a gente chegar aqui, né? O Rodrigo, para quem não conhece, não sabe, ele é CEO da Flavors, uma empresa maravilhosa e parceira nossa aqui. Só que antes de chegar nesse Rodrigo CEO, eu queria voltar uns anos antes. Como foi o Rodrigo lá na infância? Você era uma criança positiva desde sempre? Olha, eu diria que sim. Né, por uma boa parte, eu acho que eu sempre fui uma pessoa de querer fazer amizades com muita gente, né, com pessoas, a minha esposa, ela fala, né, qualquer lugar que você vai, você faz uma amizade tão rápido com uma pessoa tão aleatória que eu não sei nem como, do nada eu já tô conversando com as pessoas, então, acho que eu sempre fui positivo, assim, na vida, né, um pouco arteiro, né? É normal, eu acho que essa questão... É um tempero, gente. Lógico, né? Não dá pra fazer tudo certinho, mas uma pessoa que, assim, sempre procurou fazer o bem, né? Sempre procurou ajudar as pessoas, sempre procurou, né, estar por perto de outras pessoas. E, então, essa foi a minha infância, vamos dizer assim, né? E esse exemplo você acha que começou dentro de casa? Aí eu pergunto até porque ali você havia nos sinalizado que a empresa de vocês, inclusive, começou quando você era muito jovem. E para fundar uma empresa, né, enquanto seus pais ali precisam ser pessoas que sabem lidar com pessoas e se aproximam de pessoas. Sim. A história da Flavors, né, ela começou em 2003. Lá em Cotia mesmo, onde é o nosso escritório, e a gente começou trazendo o xarope, né? A gente foi o pioneiro em questão de trazer o xarope para o mercado brasileiro. Trabalhamos inicialmente ali com a Monan, e aí depois de 10, 11 anos, a gente começou a expandir o nosso portfólio e até mesmo mudamos aí com a linha da 83, que é a marca que a gente já está trabalhando também há mais de 10 anos. Mas eu lembro muito bem, e eu acho que isso foi o que me fez sempre querer fazer parte dessa história, porque eu lembro... Tem uma questão, eu tenho TDAH, né? Então, assim, eu lembro de algumas coisas, mas uma grande parte das coisas que eu lembro, elas são voltadas para a empresa. Eu lembro do primeiro pallet que chegou lá em casa. Aí eu lembro que depois o próximo caminhão veio 2 pallets. Aí depois veio 4. Aí depois veio 8. E quando a gente foi ver, graças a Deus, a nossa casa só tinha pallet. Em todos os cantos, né? Que
E eu lembrava que quando chegava o caminhão, né? 2003, 10 anos de idade, eu querendo ajudar. Então, desce um pallet. Não tinha nem músculo no braço direito, mas gente. assim, eu tava ajudando, tá? Ele tava na minha dando tudo de infância, si. com certeza, 5 homens de 40 anos de idade, e eu lá, empurrando, assim, não, eu ajudei, com certeza. E essa, eu acho que assim, por ter vivido isso, né, e por ter acompanhado, por ter, né, até um certo ponto, porque depois morei nos Estados Unidos por 11 anos, foi uma coisa que, assim, não sei, acho que os meus pais me educaram muito bem, em questão de sempre ir atrás, sempre estar ajudando, sempre estar fazendo as coisas, né, e aí eu fui desenvolvendo nisso, eu falo, né, não sei se eu até mesmo posso falar aqui, mas meus pais faziam com que eu tivesse que colocar etiqueta nas garrafas manualmente, uma por uma, né, 10 anos de idade, então, mas foi uma experiência muito boa e foi o que me induziu a pegar e estudar e passar por tudo que eu já passei para voltar e conseguir dar continuidade com esse legado, né, porque uma empresa familiar, ela tem um cuidado diferenciado, né? Você tem uma paixão diferenciada, você sabe das coisas que já aconteceram e você pega você pegar os últimos 5 anos, 10 anos, que não é muito tempo, nossa, não tem como descrever todos os altos e baixos que uma empresa passa, né? Só que não é só os ouros, né? Que às vezes as pessoas pensam que é só o luxo. Não. E quando você fala, né, a empresa nesses altos e baixos, é a família nos altos e baixos e estando junto. Então, foi uma parte, assim, da minha vida que mesmo quando eu morei fora, assim, procurei acompanhar, ver como que estavam as coisas. Entender. Sempre com um pezinho aqui, então. Mas como fluiu esse desejo de ir para fora? Uma vez em que você sempre esteve conectado com a sua raiz. Como foi isso? Isso, na verdade, é uma história muito engraçada, né? Porque, assim, quando eu resolvi fazer intercâmbio, a minha mãe, a Kátia, ela já tinha feito. E ela falou assim, é muito importante, né? Nesse processo de você aprender a falar inglês. Só que, assim, a gente, quando eu fui, acho que com 16 anos de idade, a gente espelha muito a questão dos Estados Unidos em relação ao que a gente vê em filmes, que a gente vê em séries, que a gente vê, né? E aí eu falei assim, poxa, não, quero fazer, porque aí eu vou pra Flórida, eu vou pra Nova York, eu vou pra... Aí a gente aplicou pro programa, aí você fica ali ansiosamente esperando pra uma família te selecionar, né? Que é uma família que quer te acolher e tudo mais. Aí eu recebi ali eu lembro de estar saindo da escola, te escolheram. Aí eu falei assim, é? Pra onde que eu vou? Pro Kansas. E Kansas é aquela área rural que Bem peão. Muito. Eu falei assim, não, eu quero ir pra praia, eu quero ir pra Califórnia. Eu ia irritar lá no Kansas. Só que a minha mãe, quando ela fez intercâmbio, ela fez intercâmbio em Nebraska, que também tem esse conceito rural. E ela ficou numa cidade de 2 mil habitantes. E essa família que me escolheu também era numa cidade de 2 mil habitantes. 2 mil pessoas, hoje deve ter... É uma vila. 3 mil, vamos dizer assim, é muito pequeno. E era completamente algo fugia de São Paulo, né? Aí eu falei assim, não, que isso? Não. Qual a chance? Ela falou assim, não, você vai. Porque vai ser uma experiência que eu vivi, né? Ela viveu quando ela fez, e ela falou que foi uma experiência incrível. Depois de muito tempo ela me convenceu, eu fui e eu falo. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. Porque, assim, primeiro, se for para outros estados que são até mesmo a Flórida, tem muito brasileiro lá. Lá não tinha ninguém que falava português. E na época, quando eu fui, não tinha FaceTime. O Skype era Skype e era pago. Era pago o Skype. Era uma vez a cada 6 meses. Então, assim, eu vejo que essa experiência me trouxe muito conhecimento e até mesmo fez com que eu aprendesse um outro lado da vida, vamos dizer assim. Pensar você morar numa cidade de 2 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo.
Sim. Você fez É qualquer... impossível não Não. conhecer. É impossível não conhecer. Dentro dessas diferenças de cidade grande e cidade pequena, o que mais, assim, você sente que você trouxe? Por exemplo, eu já morei em São Paulo, estive já em Campos Gerais, que é uma cidade minúscula, gente, mas não tão, tá? Tem 30 mil habitantes, Campos Gerais. Mas também é da perspectiva de todo mundo conhece todo mundo. Sim. E Varginha também ali tá em um meio termo. Hoje eu sei que eu estou numa cidade meio termo. Não é tão acelerada, mas também não é tão pacata. Sim. E tem alguns costumes que eu falo assim, ai, gente, eu queria que aqui fosse igual Campos Gerais. Aí tem hora que eu falo, não, eu queria que aqui fosse igual São Paulo, não é possível. Tem coisas que eu olho que eu faço até para entender um pouco mais. Você falou sobre esse negócio familiar. Isso eu vejo muito em cidades pequenas. Sim. E era isso que eu ia comentar. O que eu mais vivenciei ali durante esse tempo foi realmente essa união. Um ajuda o outro. É um que consegue fazer uma coisa por aquela pessoa, outro que consegue fazer. Então, assim, a união que você sente, que você vê, é uma coisa absurda, né? E de fato, uma coisa que é igual aos filmes é que nem, por exemplo, a parte dos esportes. A cidade inteira vai para assistir o jogo do time do colegial, né? Lá. Uhum. Meu, é uma coisa que dentro de uma cidade de 2 mil habitantes você não vê dentro de um jogo de futebol numa cidade de 1 milhão de pessoas. Sim. Entende? Então, assim, isso foi uma das coisas que mais me impactou lá em questão de ver isso, né? E você falou sobre esporte. Você também já até ganhou bolsa aí de atletismo. Como o esporte entrou na sua vida? Sempre gostei muito de esporte, de uma coisa assim, eu tinha uma necessidade de adrenalina, né? Assim, pulei de paraquedas, acho que foi com 12 anos de idade, pegava a moto do meu pai para andar durante o dia, assim, sempre fui. Eu sempre gostei, joguei futebol por muito tempo, e eu sempre tive vontade de jogar futebol americano, né? Por causa dos filmes. Nossa, Aí eu fui... e o medo de do povo jogar no chão, não. Ah, não, assim, tem que estar preparado. Então, O brasileiro geralmente não está preparado. O eu máximo fico que o só no brasileiro... vôlei mesmo, gente, tá bom. E lá foi onde eu tive esse primeiro contato, né, com a questão de esportes, de fazer a questão do futebol americano. Tudo bem que eu era o chutador do time, né? Aí tive a experiência de jogar basquete. Difícil, bem difícil. Basquete é muito complexo. Eu tentei algumas vezes na minha vida, eu descobri que realmente eu e ele não. Que gravaram de mim jogando basquete, pra ninguém ter acesso a isso. E aí eu descobri, de uma certa forma, né, um outro esporte que foi o atletismo. Uma coisa que eu não sabia o que era e eu não sabia que eu era bom. Né? Em questão, eu fazia a questão da corrida de 100 metros, 200 metros, a questão de pular lá na areia, long jump que eles chamam. E assim, eu acabei me saindo muito bem. Né? Muito, muito. Na primeira competição que eu tive, eu fiquei em primeiro lugar, né? Que eles competem entre as escolas. Eu fiquei em primeiro lugar dentro das 4 corridas que você pode fazer. E assim, eu não sabia, né? Era Só uma coisa foi. nesse... ele falou assim, a gente treinava, você começa a treinar, você começa a fazer as coisas. E aí acabou dando super certo e depois eu fui por um intercâmbio, aí eu voltei pro Brasil, falei assim, eu quero muito voltar, e eu quero muito terminar, eu quero muito continuar fazendo os esportes que eu me apaixonei por causa daquilo. Aí eu consegui voltar para terminar o colegial e aí eu recebi uma bolsa para a faculdade para correr, né, atletismo, que também foi uma outra experiência surreal. E aí isso foi induzindo e eu morei lá há 11 anos. Então... Foi tempo, né? Foi. E quando você sentiu que foi o momento de voltar? Da minha tomada de decisão até mesmo é que, assim, depois da faculdade, eu consegui arranjar um emprego numa empresa de tecnologia, como call center mesmo, né? Atendendo os telefones, pegando as cotações, colocando no sistema. Mas na minha primeira entrevista, eu falava para a minha gerente na época, que fez a entrevista, ela falou assim, onde você quer chegar? E eu falei para ela, eu falei assim, eu quero ser gerente. Eu
quero liderar pessoas, eu quero gerenciar pessoas, eu quero... E, assim, era uma coisa que, por causa, eu acho que da minha família, de ter Já estava claro, assim, pra você. Era uma coisa, assim, desde o início. Eu falei pra ela, eu quero virar gerente. E aí, eu fiquei 1 ano fazendo esse call center, mas sempre entendendo o que eu preciso fazer para conseguir a próxima posição, que era o assistente de gerente. Aí eu ia conversando com a minha gerente, pedindo né, direcionamento, e ela foi uma pessoa que também me guiou muito bem, né, para conseguir chegar onde eu queria chegar. Depois de 1 ano, eu consegui uma posição de assistente né, comercial, tecnicamente. Né? E aí, beleza, falei assim, pronto, etapa 1 concluída. Agora é o resto. O que eu preciso fazer para virar gerente? Só que era uma empresa que fatura 3 bilhões de dólares no ano. Uma empresa que só no meu time ali tinha 10 pessoas, e aí tem dividido por regiões e tudo mais. E quando abre uma vaga de gerente, é uma questão que todo mundo quer, né? Mas eu falei assim, o que eu preciso fazer? Tem uma questão que, assim, você tem que estar perto de pessoas que vão te ajudar a chegar lá. Com certeza. Né? E você demonstrar esse interesse de como que você quer aprender, que você quer ajuda para fazer as coisas. Eu acabei me relacionando com as pessoas para estar entendendo, para estar aprendendo. E aí tinha um programa, para você virar gerente, você tem que passar por um programa de liderança que eles fazem. Que é um programa de 9 meses. Uma vez por semana, você fica numa sala de aula onde os diretores da empresa vão lá e vão te ensinando. Desde como fazer entrevista, desde como fazer apresentações. Muito legal. Como ter conversas cruciais. Como, né, e eles vão te ensinando tudo que você precisa para, quando você virar um gerente, ser capacitado. Isso foi uma coisa que eu acho que, de verdade, mudou minha vida. Porque, pensa, não é aquela questão de você ver um vídeo, você estudar, ler um livro ou algo do tipo. Além das aulas, tinha livros para ler, tinha essas coisas. E aquilo eu acho que foi realmente o que me formou na questão em relação a conseguir liderar. Porque liderar não é fácil, né? A gente tem que entender que a gente está conversando com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de personalidades, pessoas com visões diferentes, com histórias diferentes, e a gente tem que respeitar isso. E no final das contas, o que eles mais ensinam é o seguinte: você precisa chegar aqui, não é um caminho reto. Às vezes você vai ter que fazer dentro de uma forma, mas desde que você chegue aqui, né? E aí, assim, são 8 vagas que eles abrem uma vez por ano, só que um monte de gente aplica. Disputadíssimo. E aí, quando abriu aquela oportunidade, o primeiro ponto que tinha era que você precisava estar na sua posição por pelo menos 1 ano. E eu não estava. Só que, assim, eu já tinha demonstrado, eu já tinha falado para muita gente que eu queria ser gerente. E aí eu consegui uma exceção para conseguir aplicar. Aí fiz todo o processo, no fim das contas. Fui aceito. Deu certo. Consegui uma dessas vagas. E não quer dizer que você vai virar gerente logo de cara. Tem que abrir a vaga. Finalizei esse treinamento de 9 meses. Passou 2 meses, um dos gerentes saiu. Aí eu falei assim, não é possível. É um sinal de Deus aqui me dizendo que assim, é pra ser. Aí, mesma questão, resumindo também, consegui virar gerente. Fui o gerente mais novo que aquela empresa já teve naquela época. E aí eu fiquei 1 ano, né? Que foi aí ali onde eu falei assim, se eu continuar aqui, é aquilo. Você vai subindo, aí você vai construindo uma vida, vai tendo uma questão confortável. Aí... Só que a Flavors é a Flavors. é a família, a saudade também, né? Porque tem seus benefícios e malefícios de você morar num outro país, né? É difícil. Eu moro longe do mesmo país, já acho. Tem dia que eu já passei, meu Deus. Né? Queria tanto minha mãe aqui. Então, assim, teve vários fatores e foi aquele momento. Porque eu acho que talvez eu continuasse lá e eu não ia querer ficar só como gerente, né? Aí eu já ia querer o próximo passo, eu já queria... Então, ali foi uma decisão onde eu falei assim, não,
Agora eu tenho que voltar. Agora eu tenho que voltar. E como foi esse retorno pro Brasil? Caótico. Porque 11 anos morando lá. Tudo tem é muita diferente? coisa, né? Eu tinha 2 cachorros. Tenho 2 cachorros que eu trouxe eles aqui pro Brasil. Cachorro Mas, é assim, viajado, gente. Vocês estão achando? E, na verdade, assim, foi até uma loucura, porque eu voltei em janeiro de 2020. No ano em que tudo estava fechado. 2 meses depois, bateu pandemia aqui no Brasil. Então, pensa, você voltar, você saiu ali de uma vida para viver algo que ninguém nunca viveu, tecnicamente. Uhum. Então, foi uma loucura, né? Até mesmo por uma questão em relação à própria parte da empresa, que é o que sustenta a nossa família, Sim. vamos dizer assim, né? E naquela época, né, a Flavors trabalha muito com segmentos de food service, restaurantes, bares, cafeterias, muitas cafeterias, tudo fechado. E aí? Né? Mas devido até mesmo à questão de uma estratégia que foi adotado lá atrás em relação à expansão do portfólio, né? A Hario, ela já tem mais de 10 anos aqui no Brasil. As pessoas estão conhecendo de uma certa forma agora, né? Uma grande parte das pessoas, mas ainda é muito pequena a quantidade de pessoas que conhecem. Os métodos, eles começaram a ganhar um grande impulsionamento nos e-commerce, no online. Porque a pessoa que ir na cafeteria tomar um cafezinho não podia ir. Tem que fazer em casa. A pessoa que ela queria ter uma experiência. E isso foi... Aí é onde eu coloco que foi uma questão positiva que realmente despertou esse desejo, né, das pessoas de quererem começar a consumir café especial, cometer os métodos em casa. A própria questão da saúde, né? A gente aprendeu muito a questão dessa importância de... Ficou todo mundo multifuncional, né? Na pandemia. Eu era poliatleta. Não, e era assim... Pô, como que muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas perderam seus empregos nessa época. E não tinha gente contratando. Qual que era a opção que tinha? Fora os serviços essenciais, vou vender online, vou vender alguma coisa. Aumentou muito o mercado. Aumentou muito. E, de verdade, aquilo foi o que sustentou mesmo a questão dentro daquele período de lockdown, né, que teve todo esse trabalho. Acho que foi até uma força, assim, para como nós vamos sobreviver. Brinco, o pessoal virou poliatleta, polivendedor, tudo. Tudo que tinha para ser, todo mundo foi uma. Porque eu preciso me alimentar, preciso sobreviver. Outra, porque eu preciso não surtar, né? Porque... Ficar em casa o dia inteiro, não poder sair. E aí você fica em casa o dia inteiro, igual minha avó falava, que só notícia ruim na televisão. Aí você abre a televisão, pessoas, infelizmente, adoecendo e falecendo e... A saúde mental fica como? Você fica, gente, o que vai ser de nós? Nunca sabe se o dia de amanhã vem aí ou se não. Mas no começo você falou sobre toda essa positividade, essa energia. Você acha que isso contribuiu para que você passasse por esse momento? Com certeza. Não tem... Eu acho que, assim, quando você pega qualquer situação ruim, e lógico, a gente nunca vai querer passar por uma situação como essa novamente, por diversas razões, mas eu acho que toda situação ruim, você tem escolhas. Sim. Que, assim, eu tento falar para as pessoas isso também, né? Que, assim, é simples. As pessoas falam assim, não é tão simples assim. Não, mas assim, pensa. Ou você vai escolher encarar aquilo no sentido de, não, beleza, eu tô numa situação ruim, ou isso aconteceu, ou aquilo aconteceu, mas assim, eu vou arranjar uma forma, isso vai te dar energia, vai te dar vontade, força para você conseguir mudar aquela situação. E isso é a positividade. É você pegar uma coisa ruim, uma coisa errada que aconteceu, e você tentar olhar aquilo de uma forma, não, beleza, isso aconteceu, eu consegui entender isso aqui que deu errado, então agora eu vou fazer alguma outra coisa. O problema é quando você pega uma situação e você fala assim, não, meu, que chato. Fica remoendo, fica... E não é só no trabalho, é na vida. É em tudo. No final de 2020 mesmo, meu pai, ele faleceu. E aí, eu vi minha família desmoronar. Porque meu pai, ele era quem sustentava todo mundo. Até antes de começar, que eu tava brincando com você da minha quantidade de irmãos, gente. Meu pai, ele foi muito animado, né, na vida. E quando ele faleceu, foi a hora que eu fiz, gente, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Foi bem ali na virada do ano, foi quando o mundo ainda tava
começando a encaixar de novo, mas ainda não estava encaixado. E aí, depois de um tempo, que eu vi que eu estava entrando já num limbo que não era legal, porque minha cabeça ficou presa aos problemas. Aí eu fiz, não, uma aqui. Se meu pai visse do jeito que eu estava descabelada, gente, ele ia levantar e me dar 2 tapas no meio da orelha, porque meu pai odiava a gente desarrumado. E outra que a minha vida precisa continuar. E as coisas precisam dar certo. Sim. E aí foi onde eu comecei a buscar outras coisas para fazer. Coisas que, diante daquela situação, me ensinaram. Coisas que ele me ensinou em muitos momentos e que hoje eu aplico. E coisas que, às vezes, eu nunca pensei que eu fosse fazer, mas que eu fiz. Que legal. Encontrei uma coisa nova. Sim. Às vezes, nesses pequenos detalhes de mudança de chave, gente, que está um pouco dessa positividade que você vem falando. Porque realmente tem momentos que a gente olha e fala, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Acho que a pandemia causou essa sensação em todo mundo, assim, de forma geral. Nas empresas, então, nem se fale. Achar que não tem um ponto de saída. É, né? porque o que eu vou fazer? Tá tudo fechado. Imagina, naquela época, com certeza, vocês já tinham muitos colaboradores, então muitas pessoas dependem de vocês também. Essa parte foi a parte mais difícil. E aí as pessoas dependem de vocês dependem de vocês, e como enxergar soluções. Sim. E legal ver sobre esse aumento do mercado online, assim, nesse período, porque isso sustentou muitas pessoas e às vezes nem é tão falado o quão isso ajudou. Depois as coisas voltaram, né, ao funcionamento. Hoje, inclusive, tem aumentado outras formas de consumo, mas se não fosse esses outros caminhos naquela época, essa positividade em olhar que tem sim outras coisas que dá pra gente buscar fazer, nós não teríamos atravessado. E aí eu tô entrando nesse papo meio louco, assim, porque fico toda hora olhando, gente, a notícia, cada hora tem uma teoria de alguma coisa, e aí você fica assim, não, o que vai acontecer? Só que aí depois eu paro, hoje em dia eu consigo parar e pensar, não, vai dar tudo certo, gente. No final vai dar certo. Se não der certo, a gente dá um jeito para que dê certo. Não tem a chance de dar errado. Eu tenho um ditado que, assim, eu vivo sobre esse princípio, que é, tudo acontece por uma razão. Exato. E tendo Deus ali no controle, não tem tudo. Mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas acontecem por uma questão de aprendizado. Você pode escolher, ou você aprende com aquilo, ou você vive naquilo. Mas o ideal é você aprender e você conseguir entender. E geralmente, assim, as coisas acontecem, e às vezes, assim, é que eu tenho uma das minhas dificuldades é realmente, assim, tentar não ser tão positivo às vezes, porque as pessoas às vezes ficam do tipo assim, Rodrigo, eu falo assim, não, mas você tá passando por isso agora, mas mais pra frente você vai entender o que isso vai fazer. É porque naquele momento eu não quero entender. Naquele momento... Nesse momento em específico eu não quero entender. Mas e tem uma outra coisa também que, em relação, né, por isso que eu até comentei, né, eu tomo meu café com positividade, porque ele influencia muita gente. Sim. Influencia. Pô, se você sentar do lado, tô num lugar, se sentar do lado de uma pessoa que tá com a cara fechada, que tá, né, uma energia pesada, assim, você não vai se sentir bem. Agora, senta do lado de uma pessoa que tá alegre, rindo, né, positiva e tal, você, de uma certa forma, você é um pouco influenciado em relação a isso. Então, assim, especialmente lá na empresa, né, estando ali à frente, uma das minhas principais obrigações é influenciar as pessoas de uma forma positiva. É pegar... Todo mundo tem problemas na vida, né? Cada um dos colaboradores, cada um tem as suas dificuldades, as suas barreiras que eles têm que, né, passar. E eu acredito de verdade que eu posso influenciar elas a olharem as coisas de uma forma diferente e conseguir superar isso. E como foi essa volta também para a empresa, assim, enquanto CEO? Sem você é uma pessoa jovem, até brinquei com você que no escritório nós temos muitos perfis jovens também. E aí, como é adotar esse cargo de CEO sem desrespeitar tudo que foi construído também pelo seu pai, a sua mãe, para aqueles que vieram antes, né, os mais velhos? Como manter essas raízes, mas também trazer esse outro lado da inovação, desse
perfil mais jovem, assim, para dentro da empresa? Tem uma questão em relação a isso, e eu acho que por eu ter passado lá na empresa nos Estados Unidos, acabou sendo um pouco mais fácil. Era assim, pô, o que um menino de 24 anos de idade, naquela época, tá fazendo numa posição de gestor, que não tá trabalhando na empresa nem há 3 anos, né? Quando tinha pessoas que aplicaram para essa vaga que já tinha 10 anos de experiência dentro da empresa. E uma das coisas que, assim, acaba acontecendo é aquilo. Ele não é capaz. Ele é muito jovem, ele é muito isso. E tem uma questão minha que eu falo assim, eu entendo você olhar, tudo bem que, assim, o importante, né, não pode julgar as pessoas, mas, assim, eu entendo que você pega uma pessoa de 20 e poucos anos de idade para pegar uma responsabilidade tão grande e falar assim, meu, acho que não. E aí eu falo, não, tá tudo bem. Eu não preciso ficar falando, não, eu vou mandar, eu vou fazer isso. Eu vou provar com as minhas ações, com as minhas atitudes, com a minha vontade de querer fazer as coisas acontecerem. E é sobre isso, assim, você não tem que convencer as pessoas a querer gostar de você. Você tem que mostrar para elas que você é capaz de ajudar elas. Porque liderança não é só simplesmente resultado, números. Exato. É como que você junta um grupo de pessoas diferentes, com histórias diferentes, faz todo mundo para assim, fazer todo mundo conseguir trabalhar em conjunto. Hoje, assim, a gente tem ali uma quantidade de colaboradores, mas, assim, todos os meus gestores ali, tô só fazendo todos que estão ali, eles já possuem mais de 4 anos de empresa. Muito bom. Então, assim, isso mostra, né, que, assim, você não quer ter rotatividade numa empresa, você não quer ter porque isso aí é extremamente caro. Então, você ia ver que as pessoas elas se sentem confortáveis em estar ali, porque a gente passa mais tempo na empresa do que às vezes em casa, com família e tudo mais. Essa é uma das maiores responsabilidades em relação a esse trabalho. Pessoas é complicado. Na semana passada, até no episódio que passou, a gente falou muito sobre isso. Do quão difícil é, às vezes, lidar com pessoas, mas também, em paralelo, você não faz nada sem as pessoas. Sozinho, ninguém faz nada. Nada. Tipo, literalmente dentro nada. da empresa e fora da empresa, na sua vida, você precisa. Você falou sobre a oportunidade de emprego fora, você precisou de pessoas, se conectar com pessoas certas. Na sua infância, você precisou de pessoas ali para te apoiar. Acho que a vida inteira a gente sempre vai estar dependendo ali de pessoas. A gente depende, obviamente, de nós mesmos, mas sem pessoas fica bem difícil, assim, a coisa. Nada existe, assim, ninguém constrói uma coisa do zero sozinho. Você pode iniciar, você pode ter uma ideia, mas eventualmente você vai precisar de pessoas. Você vai precisar de alguém, você vai precisar... E é isso, quando você precisar, a pessoa está ali para te apoiar. E quando ela precisar, você está ali para apoiar ela. Então, assim, a gente precisa de pessoas para conseguir. Exato. Na CB, a gente fala muito que é uma mistura, né? É um blend, assim, de pessoas, de fato. Tudo que a gente faz é voltado para as pessoas. Então, entendendo cada cultura, cada origem, cada lugar, cada vivência, principalmente. Hoje, depois de toda essa trajetória de morar fora, morar no Brasil, voltar, pegar a pandemia, trazer cachorro, tudo que tem para acontecer, qual que você sente que é a sua mistura hoje? A minha mistura é no sentido de... Em relação a todas essas vivências, é isso? Também. O que você acha que define o Rodrigo hoje? Empatia. Eu acho que é uma coisa que o mundo precisa muito, né? É a gente tomar um cuidado, porque a gente nunca sabe o que está passando do outro lado. Exato. E isso vem de você ter empatia pela pessoa, de você saber escutar. Porque às vezes a gente só quer falar o que está na nossa cabeça. Mas às vezes a outra pessoa precisa falar o que ela tem que falar. Então, assim, eu acho que o que me define, assim, eu gosto muito de me conectar com as pessoas, eu gosto muito de
ouvir, escutar as histórias delas, escutar, às vezes, até mesmo o que elas estão passando. Tem algumas pessoas que, às vezes, assim, vêm falar comigo para entender, tipo assim, pô, cara, eu tô passando por isso, né? Já peguei muitos colaboradores que eu já puxei que, assim, no momento que você vê alguém, depois de um tempo que você já trabalha com essa pessoa, você sabe quando ela tá bem ou não. Sim. E ali você tem uma escolha. Você pode ficar quieto na sua, deixar a pessoa pra lá. Ou você pode tentar ver se você pode ajudar ela de alguma forma. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas é demonstrar que você se importa, que você tem empatia, né, pelas pessoas. E não só na empresa, não só colegas, não só, mas na rua. A gente precisa muito disso, né? Falta Amor. muito isso. Acho que hoje a gente caminha para um mundo em que fala-se muito e pratica-se pouco Sim. em algumas situações. Então, realmente, assim, fiquei feliz com a palavra que você trouxe e com o destrinchar, assim, dela, do significado. Porque não necessariamente você precisa estar no outro para ouvir e acolher o outro, né? Que as pessoas confundem também, gente, que a pessoa acha que empatia é você se colocar no lugar do outro. Nem sempre dá para você se colocar no lugar do outro, porque às vezes sua vivência é totalmente diferente da dela. Mas dá para você escutar, acolher e, se possível, tentar auxiliar. A escuta já é um espaço de ajuda. Hoje, olha o tanto de atendimentos psicológicos, enfim, que apareceu nesses últimos tempos. Que bom que as pessoas estão, inclusive, abertas a cuidar da saúde mental, que é tão importante quanto a saúde física, porque uma impacta na outra. E essas pessoas vão justamente para escutar, serem ouvidas. Então, isso muda muito, assim, a vida das pessoas. Às vezes as pessoas só precisam saber que alguém percebeu elas. Sim. Você não precisa, às vezes a pessoa não quer conversar, às vezes, mas se você chegar pra ela e falar assim, você precisa de alguma coisa, eu tô aqui, tá? Pronto. Isso muitas vezes pode fazer uma grande diferença. Exatamente. Muda 1000 anos de coisas na cabeça, gente. Vocês não fazem ideia. Às vezes as pessoas acham que não, mas palavra tem muito poder. Coisa que se fala tem muito, muito poder. No meio disso tudo que a gente conversou, Rodrigo, para onde você sente que você está indo agora? Tenho tempo pra contar uma historinha aqui? Pode falar. Tá. Vai pra nós. Quando eu era criança, a minha mãe, ela tinha feito um mapa astral, né? E eu não lembrava disso. Não lembro, na verdade. E dentro desse mapa astral, a moça lá falou alguma coisa pra ela, né? Mas ela chegava pra mim e falava assim, você lá no seu mapa astral, a moça falou que você vai mudar o mundo. Falei assim, mó papo de mãe, né? Tá bom, mãe, beleza. Aí, uns 4 anos atrás, eu tava, né, eu tinha uma pessoa que tinha feito um mapa astral, né? Aí eu sempre lembrava do que a minha mãe tinha falado. Eu falei assim, me passa o contato. Uma pessoa que eu não conhecia. Não conhecia, nunca conversei, ela não me conhecia. Eu falei assim, foi uma indicação da fulana e tal. Queria fazer. Por curiosidade, eu sou curioso. Eu gosto de ficar vendo o que sai de algumas coisas, né? Até por conhecimento, mas aí beleza. Aí foi por Zoom, o Skype, Google Meet, não lembro o que foi. Aí a gente conversando e tal, eu mandei as informações pra ela, né? Nem sabia direito que as informações que eu preciso do horário, da data, da localização, da onde eu falei assim, vixe, cadê minha certidão de nascimento aqui, que eu nem lembro, né? E aí, conversa vai, conversa vem, ela, não, e aí isso daqui tá aqui, e tem uma coisa, você tem um grande objetivo e você vai mudar o mundo. Eu falei assim, não é possível, não é possível, não tem, não. Aí na hora, ainda até me dá calafrio ainda, porque foi um momento que você fala assim, não dava pra... Ninguém sabia da minha família, ninguém sabia que eu tinha feito, foi uma pessoa completa. E aí, assim, isso aí me toca ainda, né, e tocou muito o meu coração, onde eu tenho um grande objetivo que, assim, e aí você vai interpretando, né, o que é mudar o mundo. Às vezes o mundo não é o mundo, mas às vezes é o mundo de alguém. Sim. Às vezes é o mundo
de uma empresa, às vezes é um mundo, né? Tem várias definições. Então, assim, eu coloco para mim que eu quero cada vez mais poder retribuir e ajudar as pessoas, de alguma forma. Né? Eu tento, às vezes, hoje, em muitos casos, né? Eu tenho sempre... Todo mundo gosta de empreender. Quer dizer, todo mundo quer empreender. Agora, saber empreender, às vezes, é uma outra... É um desafio. Um outro desafio. E, às vezes, assim, eu tenho, né, o meu cabeleireiro, já cheguei a montar um plano de negócio para ele fazer as coisas. Às vezes, eu falo com um amigo que tem... E eu tento ajudar, assim. Às vezes, assim, eu sempre tento ajudar as pessoas. E eu acho que é sobre isso. É a mudança do seu mundo. É a mudança do meu mundo, é a mudança do mundo de alguém, de ter uma conversa e você abrir os olhos e poder mudar a vida daquela pessoa. Sim. Isso não tem preço. Isso não tem preço de saber que você conseguiu influenciar e, de uma forma positiva, a vida de alguém. Com certeza. Pegaram, gente. Foi, ó... Agora ele fechou aqui com chave de ouro. Rodrigo, muito obrigada, de verdade. Foi... assim, incrível te receber hoje. Incrível. Os 45 segundos tempo aí, gente. E deu certo. Porque era pra ser. Olha a positividade. Olha, é sobre isso. Tudo acontece por uma razão. Muito, muito obrigada, Rodrigo. Obrigado a você. Quer deixar um recado pro pessoal que tá assistindo a gente? Bom, pro pessoal, né, que assiste, obviamente conte com a Flavors para poder mudar o mundo de vocês. E sejam positivos. Eu acho que as cafeterias, de uma forma geral, têm uma grande influência. Porque elas sempre estão lidando com pessoas diferentes. Exato. Eu vi um vídeo uma vez que a pessoa colocou uma plaquinha na porta de entrada, que era para abrir e sorria. A pessoa tinha que sorrir para conseguir entrar num lugar. E é sobre isso, né? Todos vocês, todas as cafeterias, todo mundo, vocês têm... Todo dia tem uma oportunidade de influenciar a vida de alguém. E aí é uma escolha. É isso, então. Gente, muito, muito obrigada por você, entendeu? Que ouviram a gente até esse momento atual, que assistiram também, enfim, não sei por onde você está nos acessando. Fiquem aqui conosco, na próxima semana tem mais um episódio maravilhoso. E hoje... de tudo isso que nós conversamos aqui, se eu puder deixar também alguma coisa para você, a partir de tudo que a gente ouviu hoje, tenta mudar o seu mundo, mas começa por você. Seja positivo, sorria e se alegre. Mesmo nos momentos difíceis, eu vou te falar, viu, que tem dia que é difícil, mas sempre tem alguma coisa que faz a gente sorrir. Um beijo para vocês, sigam a CB nas redes sociais e até a próxima!